Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, cada um de nós temos um motivo especial para estarmos aqui reunidos e vamos rezar cada uma das nossas intenções. Ó Deus, de eterna misericórdia, da festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou, o sangue que os redimiu. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, abramos nosso coração, nossos ouvidos e nossa atenção para acolher o dom da palavra de Deus, que nos será proclamada. Leitura do Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, ungidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga.
Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus, graças à fé e pelo poder de Deus. Vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vos amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação,
palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que crerem sem terem visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. E Jesus continua a dizer a cada um de nós: ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja com vocês. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Então, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse:
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje leituras que daria para a gente estar refletindo mais ou menos a semana toda. É tão profunda que é a nossa. A primeira leitura, então, vem nos falar das primeiras comunidades. Como que eram as primeiras comunidades? Como é que nós somos hoje? Aqui estamos com bastante clareza. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos os dias eles faziam isso. E nós viemos uma vez por semana ou uma vez por mês. E ainda achamos que está bom. Eles todos os dias estavam partilhando. E todos estavam cheios de temor por causa dos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Então essa é a questão. Não é só o bispo, o padre, o diácono, os ministros, os catequistas que precisam estarem na igreja. Todos nós que fomos batizados somos igreja. E todos nós precisamos fazer a nossa parte. E essa nossa resposta que nós precisamos ter essa alegria dos prodígios que Jesus faz na nossa vida. Então hoje, de saber que nós podemos ser a semelhança das primeiras comunidades. Está no Atos dos Apóstolos que nós ouvimos. Como celebramos a nossa unidade lá em casa, rezamos juntos com a família, com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos. Como nos ajudamos na nossa espiritualidade. Então tudo isso é coisa importante na nossa vida, porque a partir do nosso momento de oração é que nós vamos dando sentido à nossa vida familiar e também à nossa vida comunitária. Ah, padre, mas eu rezo todos os dias em casa. Eu venho na missa uma vez por mês, não tá bom? Só porque rezo em casa, isso é direito. É direito de nós rezarmos todos os dias em casa. E é direito de nós rezarmos com a família todos os dias também. E é dever e direito de nós estarmos toda semana na comunidade para nos abastecermos e crescermos na fé. Vivenciarmos o nosso batismo. Então essa é a nossa grande alegria, a partilha da vivência e do nosso compromisso de esperança. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Nós estamos longe de sermos esses cristãos. Às vezes nem em casa a gente coloca as coisas em comum, quanto mais na comunidade. Então essa é a nossa proposta também de entreajuda. Também a nossa caminhada do dízimo
Pedro nos diz que isso é motivo de alegria para cada um de nós, embora seja necessário que fiqueis por algum tempo aflitos por causa das várias provações e dos nossos pecados. Então, precisamos crescer na fé e precisamos saber distinguir qual é a verdade que Jesus celebra para cada um de nós. Então, que nós podemos ir em busca de alcançarmos o louvor, a honra e a glória e a manifestação em Jesus Cristo. Então, que nós possamos ter sempre esta alegria de podermos nos gloriarmos diante de Deus para podermos ter aquilo que acreditamos na nossa caminhada, principalmente a salvação. E a salvação, ela só acontece quando nós acreditamos na ressurreição. Se a gente não acredita na ressurreição, não tem salvação. Então, esse é o nosso grande propósito. E o Evangelho, então, ele vem mostrar esse grande propósito da ressurreição de Jesus. Jesus que se encontra com os seus apóstolos e diz a eles: a paz esteja com vocês. Ele diz para nós também hoje: a paz esteja com vocês. Celebrar a Páscoa, precisamos de paz, precisamos de partilha, precisamos de vivência, precisamos de propósitos. Depois Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos então ficaram felizes e contentes, mesmo que não tinham muita credibilidade que Jesus tivesse ressuscitado. Ainda não veio cabecinha toda, né? Precisavam fazer com que a palavra entrasse nos ouvidos e chegasse no coração. Novamente, Jesus diz a eles: a paz esteja com vocês. Celebrar a ressurreição é vivenciarmos a paz. E nesse nosso mundo de tanto conflito, de tanta desesperança, de tantas faltas, como é que nós não estamos celebrando a paz? A gente sempre questiona aquilo que a televisão passa, né? As guerras, as mortes, mas e na nossa casa, e na nossa rua, e na nossa cidade, como é que está a violência? Como é que nós estamos cuidando dessa paz? Como é que nós estamos vivenciando a paz? E aí, então, o nosso compromisso. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Compromisso de sermos enviados. Enviados para quê? E depois de ter visto isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ainda nós temos o Espírito Santo que recebemos no batismo, que é o nosso animador, o nosso conselheiro, que nos orienta e que sempre nos leva a Jesus. Aí o nosso compromisso: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles não serão perdoados. Ah, mas eu confesso. Ótimo, é de direito. Mas e o perdão? Você perdoa? E que para sermos perdoados, precisamos de perdão. E para perdoar, precisamos ser perdoados. Então, essa é a nossa proposta. Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles, mas eles disseram: nós vimos o
professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer a nossa oração da comunidade. Irmãs e irmãos, seguindo os exemplos da primeira comunidade cristã, que era perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, elevemos nossas preces e a cada uma vamos responder: pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos. Pela Igreja, que continue educando seus filhos sobre o valor da Páscoa semanal, como um lugar de acolher os ensinamentos doutrinais, escutar a palavra, partilhar os dons e rezar em comunidade, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por todos que recentemente abraçaram a fé pelo batismo e desejam perseverar no testemunho de Jesus Cristo, para que encontre o apoio e a solidariedade dos membros de nossa comunidade, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossa comunidade paroquial, para que seja um lugar onde se transmita a paz que vem do ressuscitado e que, movidos pelo Espírito Santo, produzamos frutos de misericórdia e reconciliação, rezemos. Pela ressurreição do vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossas famílias, para que celebram com sinceridade a força do evento pascal e saibam partilhar o dom da vida nova com os pequenos, os pobres e marginalizados, rezemos. Pela ressurreição do vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Vamos rezar com nossos irmãos e irmãs enfermos, que nós possamos também levar a oração a cada um, a cada uma, através da visita e através dos nossos bons propósitos, para
ó Pai, na vida oferta, no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá e estar em tuas mãos, Senhor, e a vida inteira a minha oração em ti se perderá, frutificará.
receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, os quais conhecestes a fé, e a dedicação aos vossos serviços. Por eles nós nos oferecemos e também eles nos oferecem
Aleluia.